Salve amigos fãs da NBA, bem-vindos ao Roma 7 para o nosso primeiro vídeo tutorial de NBA 2K16. Como eu tinha prometido e perguntado para vocês em algum dos vídeos anteriores, se vocês queriam um vídeo que explicasse por que as jogadas têm esses nomes, né, como é que elas funcionam, etc. Bom, tá aqui o vídeo e é isso que a gente vai abordar nesse tutorial de hoje. Antes de qualquer outra coisa, né, eu já vou avisar para vocês, se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, é provavelmente porque eu estou com o ventilador ligado e ele assim permanecerá. E assim como eu também estou gravando de dia, e de dia podemos ter interrupções, podemos ter janela batendo, vizinho gritando, moto passando, gato miando, cachorro chorando, certo? Então é isso daí, minha gente. Estamos aqui na tela inicial do jogo, né, do NBA 2K16. E antes de fazer qualquer outra coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Features and Options, certo? Chegando aqui, você obviamente tem que entrar nessa parte do tutorial, vem aqui em cima em Options e Gameplay Settings não precisa mexer, né, que Hall of Fame, 10 minutos, essas são as configurações que eu jogo partidas amistosas com os amigos aqui em casa. CPU Sliders não precisa mexer, você vai vir aqui em Coach Settings. Aqui em Coach Settings você tem que prestar atenção nesses principais pontos aqui, ó. Offensive Play Vision, você tem que deixar ele em All Plays. Se o seu tiver em User Plays Only ou Off, você tem que deixar em All Plays. Esse All Plays você vai ver todas as jogadas. Play Vision Display você tem que deixar em Full, né? Porque geralmente ele vem em Light. Você coloca aqui no Full para você conseguir enxergar todas as outras movimentações, etc. Play Call Messages Show All. E aqui em automático aí não precisa, porque isso não vai afetar em nada que a gente vai fazer agora. Assim, só para registro também, né? Essa aqui é a configuração padrão que eu vou usar agora, né? Muito bem, o próximo passo agora é você tem que vir aqui novamente em Features and Options. Você vai vir aqui em Roster Creator. Você vai vir aqui em Create Roster, ou seja, a gente tem que criar primeiro, antes de tudo, um roster. Vamos aqui, né? Official 2K Roster. E vamos dar um nome qualquer, né? Tucci 01. Você pode criar quantos rosters você quiser, etc. Pressiona Options, né? Para finalizar. Já foi salvo, certo? Então vamos sair aqui só pra gente ver, né? Se você já tiver um roster salvo, você não precisa fazer essa etapa, obviamente, tá? Você pode pular de forma alguma. Aí você só vem aqui em Roster Creator, Edit Roster. Vai selecionar o que você criou. E maravilha, tá tudo aqui na mão, certo? Tá, pois bem, né? Uma vez chegando aqui nessa tela do Roster Creator, aqui pra mim aparece Chicago Bulls, provavelmente porque como eu coloco como meu time preferido, ele aparece em primeiro. Mas você pode usar qualquer outro time do seu desejo. Beleza? Então assim, para esse tutorial eu não sei, não tem nenhum time específico que eu gostaria. Então vamos escolher aqui. Eu vou escolher, para ficar mais fácil, o Minnesota Timberwolves mesmo, porque é o time que eu tenho jogando no My Career. Eu já tenho um conhecimento mais ou menos de como funciona o playbook, certo? Chegando aqui no Minnesota Timberwolves, você tem ali a opção L2 ou R2. Se for no Xbox, se eu não me engano, é LBLT, não é isso? RBLT, alguma coisa assim, mas enfim, é o gatilho lá de baixo, certo? Tá, a gente vai apertando até chegar aqui nessa parte, Edit Plays, Minnesota Timberwolves Playbook. Bom, como você está vendo aí na sua tela, você tem o nome e o type. O nome da jogada é o nome, aquele que vai aparecer quando você acionar o seu playbook ou quando aparecer automaticamente porque o seu treinador chamou. A gente tem basicamente 7 tipos de jogadas. E aqui fica uma coisa até um pouco óbvia, né? Eu só vou passar por cima para você entender como é que funciona. ISO. Tá vendo que todas as jogadas, elas começam com nome. ISO Players são jogadas de Isolation. Como que elas funcionam? A jogada Isolation, ela tem a função de deixar o jogador isolado de um lado da quadra para partir para cima de um marcador. Você tá vendo ali na miniatura à esquerda que geralmente o jogador com o melhor ball handling é que faz esse tipo de jogada, mas você pode chamar para qualquer jogador que tiver com a bola na mão. Aqui você tem outra, né, que inverte o lado da quadra, que a jogada é pegar, né, e ir para cima na cabeça do garrafão. Jogadas que começam com fist são jogadas de pick and roll.
Ou seja, você vai chamar a jogada e ela vai ser uma jogada de pick and roll. Em algum momento você vai estar com a bola, vai vir um jogador fazer a proteção para você e você vai fazer a costura, como você está vendo na miniatura. Tá vendo? Passa, o jogador corta, passa a bola, ele se projeta, recebe o pique, passa a bola, recebe outro pique, recebe um duplo pique e faz a jogada. E assim sucessivamente. Todas as jogadas que tiver fist, você já vai saber. Fist automaticamente é uma jogada de pick and roll. Algumas jogadas transcorrem mais rápido e outras mais devagar, tá? Isso é uma coisa que você vai ter que aprender. Algumas jogadas, as mais longas, elas costumam consumir mais ou menos em torno de 10 segundos, ou seja, você não pode chamar uma jogada, principalmente de pick and roll, quando você estiver estourando o relógio, tá? Uma coisa que você tem que ficar bem atento com relação a isso. O nosso próximo tipo de jogada são as jogadas punch. Jogadas punch são jogadas de low post, ou seja, aquela jogada em que seu jogador bom de post vai ficar plantado, né, embaixo do garrafão e fazer aquela jogada, onde vai tentar ficar sozinho, tá vendo? Como você tá vendo na animação à esquerda, os jogadores deixam o pivô sozinho, isolado ali do lado esquerdo do garrafão para partir para cima. Essas jogadas de punch, elas vão depender dos jogadores, tá? Algumas jogadas são pros pivôs, né, pro center ou pro power forward, como elas também podem ser jogadas para os guardas, tá vendo? Os guardas que são os alas, como você pode ver aqui. Ela vai depender da habilidade dos seus jogadores. Você pode ter algum playbook em que não apareça essas jogadas punts com guard post-up, né? Você pode ter geralmente só essas daqui, certo? O que são jogadas high posts, que são as próximas, que é a próxima item que a gente aborda. High posts são jogadas onde geralmente o pivô ou power forward. Por que eu falo geralmente? Porque são geralmente jogadores que fazem esse trabalho de pivô. Eles vão vir, como você tem que acompanhar sempre na animação à esquerda, fazer o post no alto do garrafão. Ele pode vir ali no círculo, como também na ponta do garrafão, para distribuir essa bola. Ou seja, então toda vez que você vê aqui a jogada que começa com high, você vai saber que é uma jogada que geralmente ou pivô, ou center, ou power forward, vai vir no alto do garrafão para fazer o trabalho de post junto com você. Ou seja, se você chamar uma jogada, ou técnico jogada de high, e você servir alguma outra coisa, você já quebrou a jogada. Certo? Aqui o punch que a gente já falou, só que dessa vez aqui é pro guarda, né? Ou seja, tá vendo? O pivô recebeu a bola, vai servir o ala, que ele vai fazer o trabalho de post e provavelmente tentar a finalização. O próximo item que você tá vendo aqui são as jogadas que começam com cut, e são as jogadas do tipo cutter, ou seja, há sempre um corte, né? Algum do jogador vai fazer um corte em direção à cesta. Você tá vendo ali na animação? Vamos esperar ela reiniciar mais uma vez, ou seja, o point guard está com a bola, serve o shooting guard. O power forward que começa a animação fora, ele tá vendo, ele tá isolado ali na esquerda, ele corta em direção à cesta. Ou seja, toda vez que você tiver uma jogada que começa com cut, você vai ter que ver o jogador, né, que vai fazer o corte em direção à cesta, pode ser qualquer jogador, né? Eu vou explicar isso no passo seguinte. Vai fazer um corte em direção à cesta, então você tem que ter isso na cabeça. A nossa próxima jogada é do tipo give. As jogadas give são jogadas de handoff, ou seja, em algum momento da jogada você cede a bola, você não tem que fazer o passe, você simplesmente vai apertar o botão de passe que ele vai ceder a passagem de bola. Isso pode ser com um corta-luz, pode ser com uma passagem, pode ser com um cut também, né? As jogadas elas se misturam, elas não são quadradas, totalmente amarradas. Ou seja, quando você vê uma jogada give, é porque em algum momento o jogador que está com a bola vai ceder para o outro, que vai tentar fazer a penetração ou o arremesso, certo? E por último, acredito, a gente tem as jogadas do tipo quick. As jogadas do tipo quick são jogadas de mid-range e jogada de 3 pontos, tá? E é importante você ter em mente que isso varia de time para time. Alguns times vão ter jogadas de quick que são a maioria para 3 pontos, outras vão ter para mid-range e outras vão ter para já falei, né, para 3 pontos e mid-range, enfim, algumas podem ser até short range, mas o padrão é mid-range e 3 pontos. Você tá vendo aqui no book do Timberwolves que a maioria são de mid-range, porque o time não tem grande chutador de 3 pontos, e tem aqui umas 3 jogadas que são para jogadas de 3 pontos, tá? Não necessariamente que o jogador vai conseguir chegar sempre na linha dos 3 pontos, em algum momento ele pode, enfim, ficar preso e chutar de mid-range, isso não muda, tá? Então, esses são os tipos de jogada. Mas agora é que vem o X da questão.
Vamos recomeçar lá em cima. Opa, mudei aqui de playbook, não era para mudar de playbook. Estamos aqui no Timberwolves. Daí você vai me perguntar, mas o que então? Tudo bem, eu já sei agora que ISO, né, a Isolation, Fist é jogada de pick and roll, Punch é jogada de low post, né, seja para pivô ou para ala. High é jogada de post-up high, né, são jogadas de up post. Cut são jogadas de corte, né, alguém faz a penetração. Handoff são jogadas onde você dá a bola, você cede a bola na mão do jogador. Quick são jogadas de mid-range ou de 3 pontos, onde o jogador vai provavelmente receber uma proteção de screen e vai tentar o arremesso de 2 ou de 3 pontos. Aí você vai perguntar, tudo bem, já entendi tudo isso, o que significa o resto do nome da jogada? O que é esse 1 e o que é esse side, né? O que é esse 1 e esse goal? O que é esse 25 wave? O que é esse CNR, side? Bom, antes de tudo eu preciso explicar para vocês que eu não tenho conhecimento de absolutamente tudo, tá? Eu tô passando para vocês aquilo que eu tenho conhecimento, e se provavelmente talvez alguém tenha alguma coisa e conheça ainda mais do que eu, e é sempre importante trocar opinião. Eu tô passando para vocês um pouco daquilo que eu conheço. Então vamos começar aqui, ó, ISO One Side. O ISO, a gente já sabe que é a jogada de Isolation. O 1 é a posição 1, minha gente, é o armador. Toda vez que você vê o jogador número 1, você sabe que é uma jogada em função do armador, ou que ele vai ter um papel fundamental, ou que ele vai ter que concluir. Então é isso. Então eu vou presumir, nesse exato momento, né, que você já tem aquele conhecimento elementar e básico de basquete, que o point guard é posição 1, o ala é posição 2, o small forward é posição 3, o power forward, que é um dos pivôs, é posição 4, e o center, que é o pivô principal, é o posição 5, certo? Então, isto posto, o que a gente vai saber? ISO One Side. É exatamente isso que você tá vendo, gente. É o jogador que vai ficar isolado, o jogador é uma jogada de isolation pro jogador número 1 do lado da quadra, ISO One Side. Você tá vendo o jogador 1 com a bola isolado de um do lado da quadra. É isso então, sim, é exatamente isso. Aqui é o seguinte, ISO 1 Angle. É a mesma coisa, o jogador isolado, só que nesse ângulo, ou seja, não necessariamente que todos vão ser exatamente assim, tá? Você tem que entender que sempre vai haver variações. Aqui essa jogada onde o jogador número 1 vai ficar, porque ele é o melhor ball handler, tá? Ele pode, isso aqui poderia ser ISO 3, dependendo do time, etc. Numa posição de ângulo, tá? E ISO 1 goal, o que é a ISO 1 goal? O jogador fica isolado, ele recebe a bola e vai pra cima. O gol é vai, ou seja, você vai tentar a jogada individual e partir pro drible. Você vai driblar, meu filho, você vai ter que ir pra cima. Você vai atacar, você tá vendo que os jogadores deixaram toda a quadra espalhada pra você? Você vai ter que achar o melhor momento e atacar a cesta. Muito bem, a próxima jogada que a gente vai ver agora é uma jogada de pick and roll, uma dessas jogadas de fist. Como eu expliquei anteriormente, né, se você não tá pegando tutorial nesse momento, se você tá pegando, volta lá do começo, porque você tá com preguiça demais. Fist 25 Wave. Pô, essa palavra eu desconheço, mas enfim. O que ela significa? O que a gente já aprendeu? Fist é uma jogada de pick and roll. 25, ela envolve o jogador 2 e 5, ou seja, vai ser uma jogada envolvendo o ala e o seu pivô, jogadores da posição 2 e 5. O wave é o movimento que o time vai fazer para concluir essa jogada. Então vamos ver como é que ela funciona. Aqui, ó, o pivô cortou, passou pro power forward. Passou pro small forward, ó, o point guard se deslocou lá pro front, o small forward vem pra cabeça, serve o jogador 2, que ele vai passar pelo 2 e 5 e vai concluir a jogada, ou seja, essa movimentação. O wave é justamente essa movimentação. Eles ficam flutuando dentro da quadra. Você tá vendo que tem uma troca constante de posição? Um flutua pro espaço onde o outro deixa aberto? Ou seja, é isso que essa jogada significa. Os jogadores 2 e 5, que são os principais da função, tá vendo? A jogada pros dois se inicia agora, porque é eles que vão concluir. Enquanto ele se movimenta, o pivô vai, faz a proteção e deixa para ele concluir. Bom, a próxima jogada que a gente vai dar uma olhada é essa daqui, ó, Fist 62 Side. Aí agora aquele momento que você pensa, né? Você mentiu pra mim, eu tô ligado, eu sei que os jogadores vão de 1 a 5. Não tem jogador posição 6 no basquete. Calma, meu filho, vamos pensar o seguinte, você é bom de matemática, né? Então vamos lá, quanto que é 1 mais 5? Muito bem, miserável. 1 mais 5 é 6, assim como poderia ser 4 e 2, 6. Mas nesse caso a gente tem aqui, ó, a jogada ela é 6 e 2. Ela envolve, então, é uma jogada de pick and roll envolvendo os jogadores 1 e 5 e o jogador número 2. Tá, vamos esperar a jogada resetar aqui. A bola vai ficar com o armador, o ala se aproxima, o pivô corta e o ala fica provavelmente prontinho para um chute.
Ou seja, os jogadores 1 e 5 que vão somar o 6 vão fazer a jogada pro número 2 side, que é de lado, ou seja, ele vem do lado e parte para dentro do garrafão. É isso que significa, ó. Fist, pick and roll, 6 que é o 1 e o 5 somados, pro 2 que vem atacando pelo lado, ou seja, o side é porque ele sai do lado, recebe o pick and roll, o corte do armador para puxar o marcador para dentro e ele fica sozinho na cabeça do garrafão. Ah, então é isso que o número alto significa? Sim, é exatamente isso. Poderia ser um 9. Se fosse o nome, seria o quê? 5 mais 4, 9, miserável. Acertou, é isso mesmo. 5 mais 4, 9. Poderia ser uma jogada 91, né? Por exemplo, 91 ou 92, que envolveria o pivô power forward e mais também o ala. Aqui é o seguinte, né? 2 e 5, jogada envolvendo os 2 e 5 side, porque provavelmente o 5 ele vai vir do lado. Tá vendo? O pivô ele fica do lado da quadra. Passa, corta e fica do lado. Sempre tem alguma coisa aqui, ó. Fist for short. Você vai servir o seu power forward na cabeça do garrafão. Ele vai fazer o pique. E aí você tem a opção tanto de partir para a cesta, como de servir. Geralmente, por que aqui o power forward? Você tá falando, uma jogada de cabeça do garrafão? Sim. Porque geralmente o power forward dessa posição, ele é o Kevin Garnett. Ou seja, ele tem capacidade de chutar da cabeça do garrafão, ou dali receber e servir de novo embaixo da cesta. Ou seja, você não é obrigado... Desculpe pela tossida, né? Mas estamos fazendo quase ao vivo. Você não é obrigado a fazer a jogada. Você tem a opção de fazer o pick and roll, servir para o jogador chutar ou servir e pedir de volta num corte para dentro. Aqui, Fist 35 Give é a mesma coisa. Pick and roll, jogada envolvendo os jogadores 3 e 5. E ela é um give, é uma jogada, tá vendo? O give que a gente olhou lá, ela é uma jogada de handoff, ou seja, você vai servir a bola. O armador vai, serve pro ala que vai receber o pique do center e vai pra dentro. O 3 é o small forward, o 5 é o pivô e o give é a cessão da bola, tá vendo? Porque o armador ele cede a bola pro small forward, ele não faz o passe, ele faz a cessão da bola. E essa jogada aqui que é o lift. Fist for lift, ou seja, o jogador vem aqui, recebe o lift, ou seja, porque ele vem lá do fundo, tá vendo? Provavelmente isso significa o lift, ou seja, é para você ter uma ideia do que funciona, certo? Uma jogada de punch, jogada punch 45 give, é uma jogada que vai envolver os jogadores da posição 4 e 5, com give que é ceder a bola, tá vendo? Vamos acompanhar a animação de novo. O armador com a bola, os dois pivôs trocam de lado, você serve o power forward, se desloca, o small forward corre, você recebe de volta outro give, recebe 2 picks e tem a opção de servir e passar a bola, tá vendo? Essa daqui é uma das jogadas que eu falei que elas são compridas. Ela tem inúmeras variações, olha lá, passou, cortou, outro corte, fez um pique, novo corte, 2 piques, vai pro canto, cede pro meio, cede pra ponta, cede pro meio de novo, ou seja, é uma sucessão de jogadas de post, dos jogadores do post alimentam o restante do time, tá vendo? Essa é uma jogada de punch. Maravilha, perfeito. Jogada de high, post-up high. O jogador, o power forward, recebe no alto do garrafão, tá vendo? Do armador, o resto do time se desloca para tentar, possivelmente aqui, servir um chute de média ou longa distância. Ela envolve os jogadores 1 e 4, né? Que é o armador e o power forward, tá vendo? A movimentação aí na animação à esquerda ela fica bem clara nesse ponto. Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui um outro tipo de jogada com outro número. Tá, vou tentar achar um outro playbook aqui, a gente já volta. Muito bem, minha gente, voltamos aqui, ó. Achei aqui uma jogada que eu quero mostrar pra vocês no playbook do Atlanta Hawks, que é essa High Fist 91. Aí a gente vai naquele ponto, 9 não tem, claro que tem, miserável, presta atenção. 5 mais 4, 9. É uma jogada que envolve, em vez de colocar, isso é uma coisa que a NBA usa, eles podiam colocar uma jogada 451, mas eles usam 2 dígitos, porque sempre fica mais fácil. Então você sabe que o 9 é uma jogada que envolve a soma de 2 números de jogadores, geralmente é sempre pivô e power forward, né? Ou seja, o 5 e o 4, mais o armador, ou seja, é uma jogada de post-up high, fazendo um fist, né, punho, onde o pivô vai ter a prerrogativa de servir ou não, ou seja, fez o corte, serviu o power forward, você tem o pivô ali embaixo fazendo o punch, né, o low post que você pode servir, ou devolver para o armador, ou tentar o drible, ou servir algumas das pontas, tá vendo? Shooting guard, small forwards, ficam lá no canto abertos para receber o chute se a marcação correr para dentro do garrafão.
Muito bem, minha gente, aqui ó, entrei no Scrimmage, né, para fazer um pequeno coletivo, escolher o Timberwolves, né, porque eu já expliquei antes que eu tô mais familiarizado com o playbook do time, né, nesse momento. Eu escolhi o Brooklyn Nets aleatoriamente por motivos de eu quero e para demonstrar algumas jogadas na prática como é que elas funcionam, né. Deixa eu só dar uma arrumada na câmera, colocar ela um pouquinho mais alta. Bom, beleza, já coloquei aqui a jogada, né, a câmera um pouquinho mais alta para você ter uma visão. Por que a gente fez aquele ajuste logo no começo do jogo, né, que eu falo que você tem que colocar em Full Vision, All Plays? É justamente por isso, ó, conforme você se movimenta, chama a jogada, coloquei aqui uma Smart Play qualquer, tá vendo? Essa seta azul é a movimentação que você faz com a bola, essa bola é o ponto onde você tem que estar para iniciar a jogada ou para ficar quando a jogada já se iniciou, e em outro momento você tem o tracejado, que é onde você tem que fazer o passe da bola, tá? Ele não vai aparecer agora, porque, enfim, eu tô chamando uma Smart Play qualquer e não tô prestando atenção. Certo? Então vamos aqui, vamos resetar aqui a jogada. Pode voltar a quadra? Pode. Tá, vamos escolher aqui uma jogada qualquer, vamos abrir o playbook do time. Aqui eu vou selecionar o Ruben, então a gente tem as jogadas de fist, que são jogadas de pick and roll, e essa porra fecha muito rápido. Daí a gente tem, né, bastante jogada de fist, a gente pode perceber que são as principais jogadas, né? São essas que o Rubio chama, tá? Essas são as jogadas disponíveis para ele. Vamos ver aqui o playbook pro Andrew Wiggins, que tá aqui na ala, né? Ele tá vendo, ele tem jogadas de punch, ou seja, onde ele vai fazer o pivô lá embaixo. Ele tem jogadas de quick, que é para ele ter a possibilidade de chutes, né? Ou envolver jogadores no chute. E tem as jogadas de quick também, que é só isso que eu falei. A gente vai dar uma olhada aqui no playbook do Tayshaun Prince, ele tem jogadas de quick e jogadas de punch também, né? Não tô aparecendo nem aqui. Não, volta pra mim, volta pra cá, não quero. Eu tô controlando todos, mas enfim. Se a gente abrir o playbook do Garnett, deixa eu ver aqui as jogadas de fist, que são jogadas de pick and roll, jogadas de punch, que são low post, e provavelmente deve ter jogadas de... Não tem jogadas de fist, que pena. Vamos procurar aqui o playbook pro Karl Anthony Towns. Jogadas de fist, de punch. E não tem nenhuma jogada de high, que surpresa. Mas enfim, isso não atrapalha em nada, certo? Vamos chamar aqui, começar pelo Rubio. Aqui ó, fist for CN... cacete. Fecha muito rápido isso, tá? Essa jogada aqui ó, a primeira, né? Fist for CNR, que foi uma das que a gente viu lá. Então vamos lá chamar, selecionar aqui pra cima. Eu venho aqui pra começar a jogada. Vai vir o Garnett fazer o pique, eu movo o movimento pra cá. E essa é a jogada, ou seja, aqui eu teria que optar em fazer o pique ou servir algum outro companheiro. Tá vendo? Aqui eles estão chamando jogadas porque tá tudo no automático, certo? Mas eu vou aqui chamar outra manualmente. Chamar pelo Rubio. Fist for lift. Então vamos lá, vim aqui pra acionar. Aqui ó, o Karl Anthony Towns vai vir pra fazer o pique. E eu tenho aqui a opção de servir ele ou de receber a bola de volta. Tá, vamos chamar uma jogada para nossa lenda Kevin Garnett. Jogada de fist. Vamos chamar uma jogada de punch aqui, é o punch 5. Tá no playbook dele, mas essa jogada, tá vendo? Tá lá, ele vai ficar, posição, a seta é o tracejado, eu tenho que ficar na melhor posição para servi-lo, ele tá um pouquinho longe, que não é o ideal. Ou seja, ele vai ficar ali trabalhando nesse low post, tentando fazer a jogada, certo? Tá, beleza. Já estamos aqui com a bola de volta. Fazer uma outra jogada aqui, tentar chamar uma quick. Aqui ó, quick 23, que é uma jogada que envolve os dois alas, né? O ala e o small forward. Tem que vir pra cá, eu sirvo aqui a cabeça, o Wings vai se deslocar. Pra daqui tentar o chute ou escolher alguma outra jogada. É isso o princípio, beleza? Eu acho que tá bem claro, tá? O sucesso da jogada vai depender do seu costume com o playbook, dos seus jogadores e da habilidade para desenvolver e enxergar a jogada conforme ela se desenrola, porque você pode várias vezes precisar improvisar no meio, beleza? Então, gente, eu vou encerrar esse tutorial por aqui, espero que ele tenha sido útil para vocês. Qualquer outra dúvida, deixa aí no seu comentário, interaja, não esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo e se inscrever e seguir também nas redes sociais. Grande abraço, valeu, tchau!